Doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti? Vai falar sobre direito de família, as perguntas que vocês mandaram. Porque o tema Olá. é gatésima. Você. Loira com esse batom, meu bem. O pessoal arrasa, Sérgio arrasa. O pessoal arrasa aqui. Arrasa. O pessoal do cabelo e maquiagem da Gazeta Muito, arrasa. muito, com muito carinho. Agora, o assunto é variado. Muito. Podemos Hoje nós falar vamos de tudo. De contrato em direito de família. É possível fazer contrato? É. Em direito de família, sim. É possível estabelecer regras entre as partes, convencionar essas regras, o que você quer, o que eu Enquanto quero. tá tudo bem, né? Exatamente. A gente não ouviu agora há pouco um samba e a pessoa cantava assim: um dia é meu, os outros são dela. Não é uma convenção? Foi estabelecido? Então, é uma regra estabelecida entre o casal. É possível? É possível, desde que os dois entrem em acordo. Tá, então vamos responder as perguntas do pessoal de casa, que aí o assunto vai vindo à tona. Jaqueline, quais as regras que podemos colocar no contrato antinupcial? Então, veja. Basicamente, você precisa estabelecer no contrato antinupcial a regra que é sobre a questão dos bens. Então, vai pactuar. Como é que vai ser? Vai ser a comunhão parcial de bens, não vai ter diferenciação, os bens que já eram meus vão passar para você depois do casamento, vamos unir tudo que a gente tem e vai pertencer a você e a mim ao mesmo tempo, sem divisão nenhuma? Ou não? Tudo que nós adquirimos a partir de agora, do casamento, é que será dividido? Sim. Então, nós temos um imóvel só. Esse imóvel, no caso, vai no pacto, não vai pertencer ao outro. E no caso de falecimento, por exemplo, se você vir a falecer, eu vou morar no imóvel que você já tem, como é que vai ficar depois? Então, estabelecer, porque o pacto antinupcial, ele é um contrato. Então, qual a diferença entre contrato e o pacto antinupcial? Que o contrato, ele não precisa ser levado em cartório. Ele é uma vontade entre as partes, assinado, pode reconhecer firma, mas não precisa levar para instrumento público em cartório. Tá. E no pacto você coloca todas as regras que o casal quer estabelecer. Tá. Né? E principalmente, que se estabelece hoje, é a questão do patrimônio, o regime de bens estabelecido entre as partes. Tá. Tá? Eu sou casada com uma pessoa com divisão total de bens. Separação total de bens. Separação total de bens. Estamos juntos, enquanto estamos juntos, eu compro uma casa e coloco a casa no meu nome. Na hora da separação, essa casa é minha ou é do casal? É sua. Ah, tá certo. Então, veja só, o patrimônio adquirido tem que demonstrar que foi adquirido com o seu dinheiro, porque a divisão é total de bens. O patrimônio foi adquirido depois da união. Depois da união, Mas porém, a casa está no meu nome. Veja só, quando você fala união, precisa ver se a união é estável. Estável. Mesmo que for união estável, você pode estabelecer o regime de bens. É isso que é importante. Você pode estabelecer um contrato, que nem pacto antinupcial, que é um ato, o casamento é um ato solene e tem o pacto antinupcial. Mas a união estável não tem o pacto, mas pode ter o contrato. Tá. Então, estabelece as regras. Então, vamos dizer assim, estou convivendo com uma pessoa, estabelecemos a regra de que separação total de bens. Mas eu tenho um dinheiro guardado, meu, então é e seu. eu vou adquirir um imóvel. Qual foi o pacto, o contrato que nós estabelecemos na união? Que aquilo que eu adquirir com o meu dinheiro, o meu patrimônio que eu já tinha, vai ser só meu. Tá. Porém, vamos dizer o seguinte, mesmo que tenha esse contrato da separação total, o pacto da separação total de bens, no falecimento de uma das partes, aquele que restou vivo Tem vai 50%. herdar, tem direito. Perfeito. Tá? Próxima pergunta é enviada pela Lu. E se eu fizer um pacto antinupcial e desistir de me casar, o que acontece? Então, vai depender do que ficou estabelecido no pacto. Xiii. Então, se, por exemplo, Tem nesse que prever pacto, tudo. Prever, você pode prever tudo. Inclusive, qual o tempo em que vocês vão estabelecer esse casamento, essa união. E se no caso de desistência, no contrato, inclusive, que mais informal, você pode estabelecer em quanto tempo, quem vocês vão contratar para fazer o casamento, quem vai pagar as despesas, a compra do imóvel, quem vai permanecer no imóvel, a porcentagem que cada um vai ficar, quantos filhos você vai ter. E no caso de desistência, pode ter uma cláusula de desistência. Então, de repente, um deles descobre que está apaixonado por outra pessoa. Ou simplesmente não quer mais casar. Ou não quer mais, desistiu. Às vezes o gênio, etc e tal, desistiu. E aí, se ficou estabelecido que no caso de desistência, este vai ressarcir
indenizar o outro, inclusive moralmente. Sim. Então, este pacto, esse contrato, ele faz lei entre as partes, a convenção entre as partes, e pode ser cobrado por isso. Por isso que eu digo, tem que prestar bem atenção nas regras e aquilo que você está assinando, porque vai fazer lei entre as partes, vai fazer essa convenção que pode ser cobrada em juízo. E assinatura é coisa séria. Exato. E mesmo que não tiver, se você tiver um pacto, vamos dizer assim, não tem um contrato, mas a parte se sentir lesada, porque fez tudo, se programou, estabeleceu, existia aquele ânimo de se casar, de viver em união, e de repente essa ansiedade que criou no outro, essa esperança de uma família, de constituição de família, que gerou toda estabeleceu tudo isso entre as duas famílias e tudo mais, e de repente morreu, o que acontece? Ele pode pedir indenização? Até pode, né, Regina? Porque criou toda uma situação que não vai ser cumprida. E por quê? Salvo se for motivo extremamente justificável. Perfeito. Mais uma pergunta. Silvio, tínhamos um contrato de namoro há 4 anos. Passamos a morar juntos e logo nos separamos. Hoje, ela quer o reconhecimento de união estável e divisão de bens. É possível? Olha que situação. Que situação? Viveu em 4 anos com contrato de namoro. O que precisa tomar cuidado é que as pessoas hoje estão pensando que fazer contrato de namoro elimina a possibilidade de reconhecimento de união estável. Porque o contrato de namoro, ele não tem essa responsabilidade patrimonial. Então, estamos namorando, não temos responsabilidades, não tenho responsabilidade nenhuma. Eu posso viajar sozinho ou acompanhado, fico um final de semana na minha casa ou na dela e tudo bem, né? Se eu adquirir um imóvel ou comprar um carro ou qualquer outra coisa, eu não tenho que dividir com a outra pessoa, porque eu estou só namorando. Só que não é bem assim. Essa história de não é bem assim. Por quê? Porque, na verdade, 4 anos de namoro, olha só, e aí acabaram passando a viver, porque o namoro é um passo para um casamento, para um relacionamento mais intenso, uma união estável, e aí passa para essa união, e aí o outro acabou. Então, 4 anos, viveu em regime de união estável durante 6 meses e acabou se separando. Mas durante esses 4 anos, nós não podemos discutir essa situação que ficou nos 4 anos, adquiriu bens para constituir uma família, tanto é que seguiu para a família. Então, é discutível e pode ter o direito, sim, de dividir, depende da situação. Principalmente o que adquiriu nesses 6 meses dessa união. E pode reconhecer a união estável, sim, passou de namoro para união, e pode ter o direito de dividir 50% dos bens adquiridos. Por isso que precisa tomar cuidado, né? Levar o outro a erro com o contrato de namoro e a união estável. Tem muito disso hoje. Tá. Próxima pergunta, Natália. Vivo em união homoafetiva. Resolvemos adotar uma criança. Podemos fazer um contrato para criar essa criança? Veja que interessante. Quando você adota uma criança, é do coração e é como se fosse o filho legítimo. Não importa se é união homoafetiva ou hétero. Não tem nada a ver. É filho adotivo. Tudo é família, né, Tudo é gente? família, exatamente. Família. A Constituição já prevê isso. Tudo é E família. o filho já vem não como adotivo, ele vem como se fosse o filho legítimo. Não tem distinção. Só que, às vezes, há divergência. Então, por exemplo, eu penso que hoje vivo com você, mas eu não sei o dia de amanhã. E nós criamos o nosso filho hoje, eu quero a escola, eu quero a religião, eu quero que seja criado desta tal forma, que tenha tal babá, que tenha uma certa moral assim, assado, educacional e tudo mais. Vamos colocar isso no papel, porque se amanhã houver a nossa separação, então que que dê continuidade, preservando o melhor interesse da criança e que não tenha discussão. Inclusive, mesmo nessa situação, eles já estão prevendo, vão adotar uma criança e não quero essa confusão. Pode ver a guarda, que pode ser compartilhada. Quem vai ficar com a guarda se houver separação? Como que serão os alimentos? Qual a alimentação da criança? Qual a escola? Pode até colocar no contrato, porque se houver a separação, já está tudo certinho. Tá tudo certinho, estabelecido. Próxima pergunta, Mara. Posso estabelecer regras de guarda e alimentos para os nossos pets no caso de separação ou de falecimento? Sim, é muito importante. Falou ou de falecimento. Sabe o que acontece, Regina? Quando os casais estão juntos e aí
adquire o pet, um animalzinho de estimação, né? Um filho de 4 patas. E aí, quando um vem a falecer, geralmente o outro que era mais apegado e tudo mais, o animalzinho acaba sentindo. Claro. Então, assim, eu quero que no caso de que eu venha a falecer primeiro, que os nossos animais, o cachorro, o gato, pássaros ou o que for, que ele cria com amor e carinho, sejam cuidados da mesma forma. E que o dinheiro, o valor que eu tenho guardado seja empenhado para comprar a ração, o veterinário, até o final da vida. E nomeie, inclusive, quem vai ter a obrigação. Então, se a outra vier a falecer primeiro, então vai ser assim. Se eu, também da mesma forma. E se houver que, eu não quero, então, se você falecer, eu não quero cuidar. Então, vai nomear um terceiro que vai ficar encarregado de cuidar deles. E isso pode constar na separação, inclusive. Isso no caso de falecimento, mas no caso de separação, sim. Também. Hoje nós já discutimos a guarda, sim, pode ter a guarda compartilhada e pode ter os alimentos num acordo e pode ser homologado em juízo. Perfeito. Mais uma pergunta. Gabriela. Somos apenas amigos e resolvemos ter um filho em comum. É possível fazer um contrato para geração de filho sem relação amorosa ou conjugal? Veja, Regina, veja como o direito de família, ele é, assim, ele tem que participar do que acontece de fato na realidade das pessoas. Então, hoje, por exemplo, você pode não estar casado, mas você ter um relacionamento, seu melhor amigo, sua melhor amiga, e resolvem ter um filho sem uma relação amorosa, não serem casados, não precisa criar um relacionamento de união estável ou casar formalmente para ter um filho em comum, que pode ser, geralmente, feito através de uma situação em um laboratório ou de forma caseira, né? Até sem o ato, ou adoção, mas no caso é geração de um filho. Então pode-se fazer um contrato, então vai gerar um filho do casal, das duas partes, né? Do homem e da mulher, sem que tenha uma relação amorosa. Porque podem não se interessar, eles são só amigos. Mas você é tão meu amigo, eu queria que meu filho tivesse uma mãe como você. Então, vamos ter um filho e vamos criar, porque eu tenho um patrimônio, eu tenho a empresa que me garante isso, aquilo, você vai ser uma excelente mãe, um excelente pai. Vamos criar uma criança nessas condições? Vamos. Então, vamos estabelecer um contrato? Vamos. Como que vai ser isso? Vai ser gerado assim, eu quero desta forma, vamos cuidar assim, ele vai ter isso, a nossa casa. No caso de quem vai ficar com a guarda, quem vai cuidar, porque principalmente se não moram juntos. Então, vai ficar a guarda com você, que vai exercer a função de mãe, eu vou ter as visitas, posso vir buscar, não pode. Isso evita um conflito muito grande em juízo. E isso é uma situação que hoje tem sido muito comum. As pessoas têm optado muito por isso. Tá. Mais uma pergunta. Daniela, não temos dinheiro para casar. Resolvemos morar juntos. Posso fazer um contrato? Qual seria? E os bens que nós já temos? Então, as pessoas hoje, porque o casamento, ele é uma situação muito formal e geralmente as pessoas pensam que casar precisa fazer festa, e é um gasto bastante grande. E as pessoas acabam optando, não, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar o local que nós vamos residir, vamos morar junto que fica mais barato e tudo bem. Só que isso, vamos morar junto e fica tudo bem? Aí, por exemplo, eu reformo o apartamento, tudo bem? Você tem um apartamento, só que eu vou reformar o apartamento. Pronto. Já gastou no apartamento. Pronto. Então eu tenho um carro, vamos vender esse carro e comprar outro. E vamos comprar um melhor para o nosso uso próprio, que vai ser mais confortável para nós, para o casal. E aí vamos fazer uma viagem, vamos contratar uma pessoa para nos auxiliar em casa, e aí os gastos vão aumentando, e quando você vai ver, o dinheiro que você investiu para reformar, para modificar, para valorizar o patrimônio, às vezes equivale a 50% daquele bem. Existem casos assim. Só que aí chega na hora da separação, não deu mais. Mas nós não somos casados, né? Nós vivemos em regime moramos juntos apenas, mas não estabelecemos nada. Mas o apartamento já era meu. Mas eu paguei a reforma. Lá, paguei a reforma, aí já começou a briga. Mas eu já tinha carro, mas a gente... Não. Então, mas aí, veja só, o que você gastou na reforma, eu não pago o apartamento. Como não? Mas eu tenho as notas. Não é assim que funciona? Então, por isso é que eu digo. Então, tudo aquilo que você for fazer, coloque num contrato, e já guarde todo esse material, deixa numa caixinha, fala, meu amor,
meu querido, minha querida, minha paixão, minha vida, por eu amar tanto você e te respeitar, é por isso que nós vamos estabelecer assim. E é mesmo. Para depois não nos tornarmos inimigos e a relação pode acabar numa boa, sem ir em juízo, ter que discutir, alguém se intrometer na sua vida, um terceiro, para dizer o que é certo e o que não é. A outra coisa é assim, doutora, mas é muito constrangedor, né? A gente se gosta tanto, aí como eu vou chegar para uma pessoa e vou dizer assim, olha, eu fico com você, mas a gente vai fazer um contrato. E demonstrando justamente isso, que por amor, que por respeito, vocês estabelecem, né? E aí as coisas vão fluir a partir desse momento e vai ficar guardado. Se um dia precisar usar, não vai ter briga. É aquilo que vai ter que ser colocado em prática. E se tem respeito, se tem amor, não há problema, né, Regina? E se está documentado, está resolvido. Pronto, está resolvido. Vai cuidar só do coração. Do coração, porque dos bens, exatamente. A justiça é outra cuida. história. Bolinho de banana com doce de leite. Mais um monte de delícia que a Cecília trouxe. Sempre. Vamos, né? Vamos. Pronto. Doutora Sandra Daniotti, maravilhosa, advogada. O e-mail da doutora Sandra é sdaniotti@uol.com.br. Dani com I, Oti com 2 T's. Sdaniotti. Não é? Falei certinho? Certinho. sdaniotti@uol.com.br. Telefone da doutora Sandra, 3857-5778. 3857-5778. E no Insta? Sandra_Daniotti, com 2 T's. Aqui, você tirou foto aqui pra gente? Tirei. Então, no @Gazeta Mulheres, tem a foto dela. Isso. Lá você chega no Insta dela, lá você chega no e-mail, no telefone, acha a doutora Sandra. Isso, com certeza. Nos vemos à mesa então, doutora. Até já, mais, viu? até.